A prisão de um ex-presidente, isso sempre mexe com um país, né? Mas o que a gente viu em 22 de novembro de 2025 foi muito além de um evento jurídico. Foi, na verdade, o clímax de uma verdadeira guerra para controlar a realidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando na análise e na pesquisa de Wellington Feitosa, para entender como essas batalhas de narrativas definem os rumos da política no Brasil. Porque a notícia da prisão não foi só uma manchete, foi um estopim. Antes mesmo de qualquer decisão judicial final, as redes sociais já tinham o veredito. E assim, um ato da justiça se transformou no olho de um furacão digital que literalmente parou o Brasil. E a velocidade com que isso aconteceu foi uma coisa de louco. Nas primeiras 24 horas foram mais de 1.200.000 menções nas redes sociais. Pra gente ter uma ideia, isso dá mais de 51.000 menções por hora. A notícia não se espalhou. Ela simplesmente detonou. E aqui, a gente chega no coração da análise do Wellington Feitosa. A verdadeira briga não era sobre leis ou processos, era sobre percepção, uma disputa feroz para controlar o que é real na cabeça das pessoas. Bom, para começar, vamos entender o tamanho desse incêndio digital. Os números são impressionantes e mostram como um único assunto conseguiu dominar todo o debate público. Dá uma olhada nesse gráfico. É basicamente um sequestro da atenção nacional. As hashtags sobre a prisão ocuparam 19 dos 20 assuntos mais comentados no Twitter. Qualquer outra coisa importante, sabe? Economia, saúde, educação, simplesmente desapareceu. Ok, a gente já viu o tamanho da explosão, mas qual foi a estratégia por trás disso? A pesquisa do Wellington Feitosa vai fundo na engenharia usada para moldar o que o público pensava. A tática central, segundo Feitosa, foi o famoso lawfare. A ideia aqui não é debater o mérito do processo, mas sim pintar tudo como uma perseguição política. E olha, funcionou. Uma pesquisa da Quest mostrou que quase metade de tudo que foi dito sobre o assunto nas primeiras horas seguia essa linha. E essa estratégia não tem nada de nova. O Wellington Feitosa faz um ponto importante ao lembrar que o PT usou a mesmíssima narrativa em 2018 e o Donald Trump também, lá nos Estados Unidos, em 2023. O roteiro é conhecido, o foco sai do réu e vai todo para o juiz. Isso nos leva a um conceito do linguista George Lakoff, o de frames, ou enquadramentos. A imagem de um mártir que luta sozinho contra um sistema corrupto é muito, mas muito mais poderosa que qualquer argumento jurídico. A tornozeleira eletrônica, por exemplo, deixa de ser uma medida cautelar e vira um troféu, um símbolo da suposta injustiça. Aqui tem um fenômeno psicológico muito interessante que o Feitosa batizou de pareidolia política. Sabe quando a gente olha para uma nuvem e vê o formato de um bicho? É a mesma lógica. O eleitorado é incentivado a conectar pontos que não têm ligação nenhuma, criando uma grande teoria da conspiração. Pois é, mas essa guerra de narrativas tem um custo, e ele é altíssimo. Enquanto o Brasil inteiro olhava para essa questão, o que a gente deixou de lado? Quais conversas importantes foram silenciadas? A teoria do agenda setting explica isso perfeitamente. A mídia não impõe o que a gente deve pensar, mas ela define sobre o que a gente vai pensar. E nesse caso, a agenda do país foi completamente dominada pela prisão, deixando de fora problemas reais que afetam a vida de todo mundo. E os dados do Google Trends que o Feitosa levantou são um soco no estômago. Olha só isso, as buscas por Bolsonaro prisão explodiram, um aumento de 890%. Ao mesmo tempo, o interesse por reforma tributária, inflação, segurança pública, tudo isso despencou. Esse gráfico deixa claro como a política virou uma novela. A atenção se voltou para os personagens e não para os problemas do país. As buscas pelo nome do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, também dispararam, mais de 600% de aumento. E aqui está o preço desta distração, bem claro. Assuntos que são a base para o nosso futuro, como inflação e a reforma tributária, simplesmente sumiram do radar da opinião pública naquela semana. Mas a análise do Wellington Feitosa não para no diagnóstico do problema. Ele vai além e desenha 3 cenários possíveis para o nosso futuro. O primeiro cenário é a exaustão narrativa. Basicamente, uma hora o público se cansa dessa briga e começa a procurar gente nova. O segundo é um retorno ao pragmatismo, onde o bolso fala mais alto. E o terceiro seria uma nova crise, algo tão grande que força todo mundo a buscar soluções reais juntos. Agora, para quebrar esse ciclo de vez, o artigo do Feitosa aponta para mudanças mais profundas. A gente precisa de educação para a mídia, para saber identificar essas narrativas. Precisamos de uma política que valorize propostas e não só personalidades. E claro,
Acesso fácil e transparente aos dados públicos para ninguém mais ser enganado. E com isso a gente chega no ponto final desta análise, porque no fim das contas a grande questão é essa: como sociedade, para onde a gente escolhe direcionar a nossa atenção? Enquanto o país inteiro debatia a prisão, a análise do Feitosa joga na nossa cara um número assustador: 6.700. Esse foi o número de brasileiros mortos em ações policiais em 2025. É mais gente do que em toda a União Europeia. Um problema gigantesco, real, que ficou em segundo plano. E tem mais: metade das nossas escolas ainda não tem o básico, como bibliotecas ou laboratórios de ciência. Outro problema urgente, concreto, que foi completamente ignorado. E o que dizer desse número? 1,2 trilhão de reais. É o que o Brasil poderia ganhar nos próximos 15 anos com a reforma tributária. Um futuro mais próspero que ficou em compasso de espera enquanto o país se perdia na guerra de narrativas. Então, a pergunta que o Wellington Feitosa deixa no ar é exatamente esta: quando é que a gente vai decidir que educação, segurança e desenvolvimento merecem a mesma energia, a mesma paixão que a gente dedica a essas batalhas judiciais? A resposta para essa pergunta, pessoal, não vai definir só a próxima eleição, vai definir o futuro do Brasil.